Vamos lá? João 21, de 15 a 19? 19. Diz o seguinte. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Até aqui. Daqui é aquele, sabe, de filme, quando o diretor quer inovar e tal, aí já começa o filme lá atrás, tempos atuais, mostra alguma coisa ali, o cara sendo morto, o cara sendo torturado, não sei, uma coisa assim, bem chocante, e aí, logo em seguida, 5 dias atrás, 30 dias atrás, é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. A gente está num momento crucial da vida de Pedro, onde Pedro está ali reunido com Jesus e os discípulos, depois de Jesus ressuscitar. Essa era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos. Os discípulos estavam pescando, Pedro e alguns outros discípulos, e Jesus aparece e fala: olha, joga a rede para tal lado. Eles jogaram e pegaram uma imensidão de peixes e não tinham pegado nada ainda, e vieram e ali já reconheceram que era Jesus. É o mestre. Nisso Pedro já salta nas águas para se antecipar aos outros discípulos e ir de encontro a Jesus, e ali eles se reencontram, tem uma refeição com os peixes que foram pescados ali, e é o que acontece logo em seguida, esse relato que a gente falou aqui. Depois de comerem, né, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E é interessante a gente notar que esses questionamentos de Jesus aconteceram, vocês sabem, né? O que Pedro fez? Que coisa mais marcante da história de Pedro, talvez assim no relato bíblico? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois de negar Jesus 3 vezes, ele tem esse encontro com Jesus. Ele teve outros encontros com Jesus, mas esse aqui, Jesus reservou um momento com ele e perguntou: Pedro, o relato ele é resumido, né? O relato bíblico é resumido. Com certeza não foi assim: Pedro, você me ama? Sim, te amo. E logo em seguida: Pedro, não. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, te amo. E aí continua conversando. Mas isso, aquilo e tal. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, te amo. E continua a conversa e tal. E por fim, na terceira vez: Pedro, você me ama, Pedro? Jesus, tu sabes, Pedro já irritado, tu sabes que eu te amo. Mas, alguns anos atrás, alguns dias, meses atrás, a gente queria relembrar um pouco do que aconteceu com Pedro, falar um pouquinho da vida de Pedro. Pedro é apresentado como uma pessoa, gente como a gente. Como a gente. Eu acredito que, na verdade, essa questão de Pedro ser muito parecido com a gente não é exclusividade de Pedro. Na verdade, todos os homens e mulheres mencionados na Bíblia eram pessoas simples, comum. Não é exclusividade de Pedro. Na verdade, todos são pessoas complexas, são pessoas com problemas, com dificuldades, seres humanos como qualquer outro ser humano. A diferença é que na Bíblia,
o relato bíblico deixa claro a complexidade e a humanidade de Pedro. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um pouquinho dessa humanidade de Pedro. Porque isso fala da gente. Isso fala de como nós somos. E de como é a nossa vida espiritual, de como é a nossa vida com Deus, né? E a gente pode começar do começo. Lá, quando Pedro foi chamado, no chamado de Pedro, vocês lembram, vocês conhecem a história, a gente só vai relembrar aqui. No começo, Pedro era pescador, estava pescando lá com o seu irmão André, e aí passa Jesus e fala, siga-me. O que Pedro faz? Aquilo mexeu tanto, a palavra, o chamado de Jesus foi tão assim, contundente, mexeu tanto com o coração de Pedro, que Pedro simplesmente largou tudo, largou a pesca, largou a profissão, largou o barco, largou as redes e começa a seguir Jesus. Eu tenho certeza que o começo de muitos de nós aqui foi desse jeito, sabe? E talvez muitos dos que estão aqui hoje lembram quando começou a caminhada com Jesus. Como ouviu a voz de Jesus pela primeira vez, essa voz de Jesus encheu o coração, encheu a alma e mexeu ali com a sua intimidade. E nesse chamado, Jesus vira para você e fala, Daniel, Maria, José, vem e siga-me. E você disposto a largar tudo, você simplesmente segue. Pedro tem muito a ver com a gente, porque nós seguimos a Jesus apaixonados. E o nosso começo geralmente é sempre assim, apaixonados por Jesus. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência, eu fui para a igreja e tal, e aí teve um momento de batizar, e eu, Assembleia de Deus, aí como é que é esse negócio de batismo? Não, vai lá, você faz o curso e você vai seguir a Jesus agora com muito compromisso e tal. É comigo, eu quero, eu amo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu já comecei a perguntar, o que eu preciso deixar de fazer? E aí eu falei, olha, eu não vou mais vestir bermuda, eu não vou mais jogar futebol, eu não vou mais ser moleque de rua, eu vou mudar. Aí o pastor Dan, calma, não precisa disso tudo. Mas é a paixão que é inerente ao começo. E Pedro viveu. A mesma paixão que muitos de nós viveram no começo, Pedro viveu. E Pedro simplesmente largou tudo para seguir Jesus. Naquela intensidade, naquela certeza, naquela disposição de seguir a Cristo e deixar tudo para trás. Esse é Pedro. Esses somos nós. Nós somos assim. Quando algo mexe com a gente vai com tudo. Quando nós nos apaixonamos por uma causa, por algo que mexe, a gente simplesmente vai. Nós somos tomados por uma força descontrolada, muitas vezes, e a gente simplesmente vai. E Pedro foi. Eu também lembro de um outro momento na vida de Pedro, e você se lembra também, vocês conhecem o relato que Pedro estava em um barco com outros discípulos. E, na verdade, eles estavam juntos. Estavam os discípulos com Jesus. E Jesus falou assim, Jesus tinha acabado de ministrar, operar milagres e pregar e tal. E Jesus vai e se retira e fala, olha, atravessem o mar, vocês vão de barco e eu vou ficar aqui para orar um pouquinho. Os discípulos foram, Pedro estava no barco, né? E Jesus ficou para trás, né? E o mar estava meio bravio, então eles estavam lutando ali com o mar, até que Jesus fala, não, tá na minha hora de ir. Então Jesus para de orar e vai em direção aos discípulos que estavam no barco. Mas como que Jesus foi? Jesus foi andando sobre as águas. E olha que maravilhoso. Quando eles estavam chegando ali, quando Jesus estava chegando perto do barco, os discípulos lá lutando para navegarem, todo mundo fica com medo. Ai, é um fantasma. Não. Aí Jesus fala, não, calma, sou eu. Aí Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, então que eu vá e ande sobre as águas. Então vem. E aí Pedro começa, olha que absurdo, que maravilhoso. Pedro, movido por uma fé extraordinária, movido por esse chamado de Jesus, simplesmente anda sobre as águas.
coisa! Só que, logo em seguida, depois de demonstrar e viver uma fé tão grandiosa, a fé começa a morrer e ele começa a afundar nas águas. Tem algo mais parecido com a gente do que isso? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? A gente vai em tal, não, e Deus vai te ouvir. Típico de domingo. E aí o pastor vem com aquela, não, é agora, e acabou os meus problemas, e vai, Jesus está me chamando, eu vou andar, se diante de mim não se abrir o mar, eu vou passar por cima, e é isso e tal, e cheio de fé. E aí já chega segunda-feira, você, a fé vai embora. Isso é tão a gente. Pedro somos nós. Agora está cheio de fé. Daqui a pouco, cadê? Somos nós. Vem aquela fé, aquela certeza, mas no momento seguinte, acabou. Esse era Pedro. Esse somos nós. Cheios de fé agora. No momento seguinte, já não temos mais nada. Teve uma outra vez, quando estava havendo muito burburinho a respeito de quem era Jesus, né? Jesus estava aquele homem sábio, pregando, operando milagres, operando maravilhas, fazendo e acontecendo e chamando a atenção de todos, e as pessoas que viam Jesus ficavam ali de boca aberta e começavam a questionar: quem é esse? Quem é esse que faz o paralítico andar? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que fala com tanta autoridade? Quem é esse? E aí as pessoas começavam a levantar hipóteses. Não, é João Batista. Esse aí é João Batista. Não, esse aí é Elias. Não, esse aí é Jeremias. E começavam, cada um dava o seu palpite. E no meio desse burburinho de palpites, no meio dessas incertezas, quem que surge falando sabedorias? Pedro. No meio dessa confusão toda, Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, é isso aí, Pedro. Você não falou isso da sua boca. É Deus que colocou isso no seu coração. Você está falando por Deus, foi dado por Deus. Jesus fica feliz. Jesus elogia a resposta correta de Pedro. Porém, meu irmão, menos de 5 versículos depois, mesmo contexto, o mesmo Pedro fala uma grande besteira. Jesus estava falando que ele precisava morrer, se entregar e queria ressuscitar. O que Pedro fala? De jeito nenhum! Não, Jesus, jamais isso vai acontecer com você. A gente não vai deixar que isso aconteça. O que Jesus fala para Pedro? Jesus repreende Pedro. Olha que forte. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Poucos minutos atrás, pouco tempo atrás, virou: Pedro, é isso mesmo. Você está falando por Deus. Pouquíssimo tempo depois, é o diabo que está falando através de você. Esse era Pedro. Esse somos nós. Manifestamos o bem agora, manifestamos o mal logo em seguida. Complexidade humana mesmo. Muita gente fala assim: não, mas esse momento aqui eu respeito. Isso aqui Pedro era instável, Pedro era imaturo, depois ele... Não, meu irmão, isso é próprio da natureza humana. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Ninguém aqui é santo perfeito. E ninguém aqui é demônio caído. Somos seres humanos. E é próprio da nossa natureza, é próprio da gente fazer o bem, fazer o mal, lutar para fazer o bem, correr do mal, mas é assim que acontece. Essa é a nossa luta, essa é a nossa vida, essa é a nossa condição. Na mesma hora, movido pelo Espírito Santo, às vezes, por exemplo, às vezes a gente está aqui e tem um culto abençoado, e de repente a gente vê Deus agindo através da nossa vida e tal. E aí a gente sai, aí está no domingo, e de repente, domingo à tarde, você faz uma merda.
Às vezes eu me questiono, cara, como é que eu fiz isso? Eu acabei de fazer uma coisa tão boa, e agora eu estou fazendo essa besteira. Nós somos assim. Eu não sei. Eu sou assim. Talvez você seja. E já no contexto de prisão e morte de Jesus, em um momento cheio de coragem, quando Jesus estava depois de orar e tal, e já estava prevendo o que ia acontecer, Jesus, em determinado momento, está ali com os discípulos e foi traído e estava para ser preso. Quando chegou ali os oficiais do sumo sacerdote para prender Jesus, o que Pedro faz? Pedro, aquele cara impulsivo, aquele cara movido assim pela paixão, pelos impulsos e pela emoção do momento. Quando viu que iam prender o mestre, quando viu que iam prender Jesus, o que Pedro fez? Cheio de coragem. Imagina Pedro ali e um monte de soldado, um monte de guarda para prender Jesus. Pedro simplesmente saca a espada. Não, ninguém vai tocar em Jesus. E mete a espada na orelha de um dos oficiais ali, um dos guardas, um cara chamado Malco. Que coragem! Ele estava defendendo Jesus. Não, ninguém vai tocar em Jesus. Pedro fala, não, Jesus fala, não é assim. Jesus restaura lá a orelha de Malco. Não, isso tem que acontecer. É ou não é muita coragem? É ou não é muita coragem? Mas logo em seguida, depois desse ato tão corajoso e tão nobre aos olhos humanos, Pedro protagoniza uma das cenas mais tristes do relato bíblico. Logo depois, logo em seguida, lá no pátio do sumo sacerdote, depois que haviam prendido Jesus, prenderam para apresentar ao sumo sacerdote, Pedro seguiu de longe aquela prisão para não ser comprometido e tal, e ficou no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus estava sendo preso um pouco a meia distância, digamos assim. E Pedro ficou observando, junto com os empregados da casa. Uma fogueira acesa, e ali os empregados conversando sobre o que estava acontecendo, e de repente alguém vira e fala assim, eu te conheço. Você andava com ele. Você é um deles. Pedro vira e fala, eu? Tá doido? De jeito nenhum. Pedro nega uma primeira vez. Não, eu conheço você. Você faz parte desse grupo. De jeito nenhum. E para a igreja, né? Não. De repente seria soltar. Se fosse o nosso tempo, deveria ter soltado um palavrão. Que isso? Esse aí que você está imaginando. Não. Jesus já tinha falado, Pedro, você vai me negar. E na terceira vez, conforme Jesus falou, apontaram um dedo para Pedro e falaram, não, você é um deles. Tenho certeza, eu te conheço. Pedro falou, não, eu não tenho nada com esse homem. Antes de terminar de falar, o galo cantou. Assim, da mesma forma como Jesus havia dito que ia acontecer, que Pedro ia negar a Jesus antes que o galo cantasse naquele dia. E naquele momento, quando o galo canta, eu acho que a dor mais terrível que um servo de Jesus poderia sentir. Enquanto Pedro ainda falava, enquanto Pedro ainda negava Jesus, neste momento, Jesus olha para Pedro. E Pedro percebe, e os seus olhares se cruzam. Acabou. A Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente. O resto é história. O resto a gente conhece. Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscita com 3 dias, começa a aparecer aos discípulos, aparece uma, aparece 2, aparece 3 vezes, a terceira vez é essa que a gente leu aqui. E a gente vê um Pedro completamente diferente.
Um Pedro decepcionado, um Pedro triste, machucado, sem ânimo como antes, um Pedro derrotado, comido pela vergonha, comido pelo vexame, mas ele estava lá, machucado, mas estava lá. Estou aqui. Eu imagino que os outros discípulos não sabiam o que ele tinha passado. Só ele e Jesus. E ele continua ali entre os discípulos, mas mortalmente ferido. Estou aqui, mas estou machucado. Não estava falando com ninguém, mas estava falando para si mesmo. Eu estou aqui, mas estou machucado. Estou aqui, mas me deixa no meu canto. Estou aqui, mas eu não sou mais o mesmo. Quantos de nós? A gente falou isso essa semana, e eu confesso que eu fui muito tocado para falar isso, porque a gente teve uma conversa sobre isso com alguns irmãos aqui da igreja. Quantas pessoas feridas estão aqui hoje? Não precisa levantar. Feridas pela igreja. Feridas com a igreja. Talvez, e muito provavelmente, o motivo da sua ferida não seja o mesmo motivo da ferida de Pedro, mas você está igual a Pedro. Está aqui, está junto dos discípulos, mas está mortalmente ferido. Sem ânimo, sem força, sem vontade, sem energia. E volta e meia remoendo tudo aquilo que você já viveu na igreja, tudo aquilo que você já viveu no ambiente espiritual. E você só não se desgarra porque você fala, onde é que eu vou? Eu vou para a igreja, mas olha, me deixa no meu canto, porque eu estou ferido e vocês não sabem a ferida que está me matando por dentro. Você é Pedro, meu irmão. Você que está ferido pela igreja, você é Pedro. E tinha dois principais motivos de Jesus aparecer naquela terceira aparição aos seus discípulos. Primeiro, fortalecer que ele havia ressuscitado. E o segundo grande motivo de Jesus aparecer aos discípulos naquele momento, Jesus estava altamente interessado em curar a ferida de Pedro. E a gente conversando essa semana, a gente falou, não, mas olha, tem muita gente ferida na igreja. Tem, mas alguém muito sabiamente falou o seguinte, tem gente ferida? Tem. Mas lá é lugar de cura. Há um cais de porto para quem precisa chegar. Há um hospital para tratar feridas. E esse hospital se chama Igreja, Corpo de Cristo. Tudo bem, nós entendemos as suas feridas, as suas decepções, e como você já chorou amargamente pelas feridas que a vida espiritual ou que a igreja imputou em você, meu irmão. Eu sei, a igreja sabe, mas, meu irmão, não se conforme com suas feridas. Não se conforme com suas feridas. Aqui é o hospital. Ah, Daniel, você não sabe o que eu passei. Eu nem quero saber, meu irmão. Mas eu tenho certeza que Jesus pode curar. Eu tenho certeza. E aí, no processo de cura de Pedro, Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ali Jesus estava trabalhando. Aí Jesus viu que não tinha resolvido. Pedro, tu me amas? Sim, te amo. E Pedro já sem paciência, Jesus pergunta pela 3ª vez para curar Pedro. Pedro, tu me amas? Como se falasse o seguinte. Uma coisa basta, Pedro. Você me ama? Só me responde isso, Pedro. Você me ama? Esquece tudo que passou. A gente poderia pensar assim, Jesus vai ter uma DR entre Jesus e Pedro.
Jesus vai passar na cara de Pedro tudo o que aconteceu. Jesus vai dar uma lição, vai dar um sermão para Pedro. Ah, Pedro, você deveria ter feito isso, assim, assim, assim. Não. Eu não sei qual é a tua ferida, meu irmão. Eu sei que Jesus pode curar. E talvez não, tenho certeza. Jesus insistiu no processo de cura. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Você pode até não querer, mas Jesus vai insistir na sua cura. Você pode até ter desistido, mas como igreja, nós vamos insistir na tua cura, meu irmão. Você pode até virar e falar assim, eu não quero mais, me deixa no meu canto. Mas enquanto você pisar aqui, vamos insistir para você ser uma pessoa restaurada na presença de Jesus. Esse é Pedro machucado e esses somos nós machucados também. Os motivos são os mais variados, com certeza. Mas quantos de nós que estamos aqui hoje não estamos com os mesmos sintomas de Pedro? Machucados, envergonhados, se sentindo derrotado, sem ânimo, sem força, sem vontade. Eu estou aqui, mas me deixa no meu canto, porque eu estou cansado de tudo isso. Eu estou cansado de igreja. Não me chama, porque eu estou cansado. Se não fosse o filtro social, se não fosse o constrangimento de ser sincero demais, se eu perguntasse aqui, sinceramente, se eu perguntasse, não estou fazendo isso, mas se eu perguntasse, quantos aqui estão cansados de igreja? Não precisa levantar a mão, não. Mas se precisasse, meu irmão, se precisasse, com sinceridade, eu tenho certeza, muitos de nós iam levantar e falar, eu estou cansado de igreja. Eu estou cansado de vir ao culto. Eu estou cansado de ter que fazer isso e aquilo. Eu estou cansado. E isso é potencializado pela... A gente vive tempos de performance, meu irmão. Então hoje a gente está muito cansado, porque a todo momento a gente sofre estímulos, a gente está... Eu pego o metrô. Antigamente, eu sou do tempo, eu morava em Sobradinho, e sempre andei de ônibus. Eu me lembro que a viagem de Sobradinho até o plano piloto era 40 minutos. E as pessoas vinham, quem podia sentar, sentava e cochilava, e pescava e tal. Descansava, né? Quem já pescou em ônibus? Eu, demais. Hoje não tem mais isso. Porque nem descansar em ônibus a gente consegue mais. Porque está todo mundo 24 horas conectado. E além de estar conectado, é aquela cobrança de... Além de você fazer e estar sempre fazendo, você tem que mostrar que está fazendo. Isso cansa. Isso cansa. Eu tenho uma energia para rede social muito baixa. Eu não sei como é que... Às vezes eu posto uma coisa assim, eu reposto alguma coisa, eu gasto uma energia tão grande naquilo que eu falo, meu Deus. Aí eu falo, não, aí passou, aí eu começo, deixa eu começar a olhar o Instagram de novo. Aí daqui a pouco, dá alguns minutos, meu Deus, eu estou exausto de ver isso. E a gente está cansado. A gente vive cansado. E nesse contexto, só potencializa o cansaço de igreja, o cansaço de tudo isso, o cansaço de ter que arrumar a igreja, de estar na sala X, sala Y e chegar a tal hora. Eu estou cansado. Outro dia o Davi, meu filho, perguntou assim, você tem vozes aí? Você conversa? Não, foi isso que ele falou. Você conversa consigo mesmo, papai? Conversa e tal. Qual é a frase que sempre... que é recorrente nas suas conversas? Você conversando consigo mesmo, comigo mesmo. Eu falei, cara, não sei. Mas eu já sei qual que é. Estou cansado.
Sério, eu estava falando, eu falei, caramba, é isso que eu estou sempre... Estou cansado. Estou cansado. Para você que está cansado. Para você que na sua mente falou, de fato, eu estou cansado de igreja. É mais simples do que parece. Olha como é simples. Quando a gente está com fome, o que é que a gente faz? Come. Quando a gente está com sede, o que é que a gente faz? Bebe. Né? Quando a gente está com frio, o que é que a gente faz? Se agasalha. Quando a gente está sujo, o que é que a gente faz? Toma um banho, a gente se limpa. Quando a gente está com sono, o que é que a gente faz? Dorme. Quando a gente está cansado, o que é que a gente faz? Por que a gente tende a desistir? Estou cansado de igreja. Para mim chega. Acabou. Não quero mais. Estou cansado do meu trabalho. Acabou, vou mudar. Estou cansado da minha casa. Acabou. Não quero mais. Estou cansado disso e daquilo. Não quero. É simples. Quem está cansado, descansa. O correto é descansar. Descansar, meu irmão, é exemplo. E é mandamento divino. No relato da criação, temos o exemplo de Deus, que descansou no 7º dia. Deus, sendo Deus, trabalhou. É claro que eu creio que ela é um relato alegórico. Mas é uma alegoria que é divina e nos ensina a trabalhar e descansar. E mais do que um exemplo divino, é um mandamento. Na lista dos 10 mandamentos, a gente tem mania de esquecer o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento. Você sabe, meu irmão, que um dos mandamentos, junto com não matarás, não roubarás, não cobiçarás, que eu já falei alguns, né? Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, No mesmo nível de não roubar, de não matar, de não cobiçar a coisa alheia, tá lá. Descansa. Não com essas palavras, né? Mas você terá um dia santificado, separado para você, para Deus. Descansar. O que isso quer dizer, meu irmão? É Bíblia. Posso falar a Bíblia? Você que acha abominável roubar, a falta de descanso está no mesmo nível. Você que acha abominável matar, a falta de descanso diante de Deus é o mesmo nível. Está na mesma lista. Por quê? Porque não descansar é um ato de violência. É um ato de violência contra a sua família. É um ato de violência contra os seus filhos. E, principalmente, é um ato de violência contra você mesmo. Você se mata pouco a pouco. A falta de descanso é você se matar aos poucos. A gente perde coisas preciosas com a falta de descanso. Exemplo. Eu sonhava com uma igreja igual a Porto. Às vezes a gente tinha alguns momentos de oração lá em casa. E aí a gente compartilhava. O que vocês... Vamos orar pelo quê? Tá. E você, papai? O que você quer? Aí eu virava, eu quero uma igreja. Eu quero fazer parte de uma igreja. Tem tanta igreja por aí. Jesus sabe o que está no meu coração. Jesus sabe o tipo de igreja. Eu sonhava com isso aqui. Eu sonhava com essa leveza. Eu sonhava com essa liberdade. Eu sonhava com tudo isso. Com esse porto. Eu sonhava. E eu ficava triste, ficava para baixo. E o pessoal já sabia.
tá pegando, né? Eu preciso ter estar em uma igreja, fazer parte de uma igreja. Está sendo maravilhoso estar com vocês. Está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso estar aqui. Mas, ainda que seja maravilhoso para mim, ainda que seja algo bom, ainda que seja algo que eu sonhei, ainda que seja algo que eu pedi a Deus, ainda que seja algo que eu chorei, Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero. Ainda assim, o sonho, quando se realiza, pode nos cansar. E vai chegar um momento que eu vou precisar descansar disso aqui. Não, a gente tem na cabeça de que não, a gente só se cansa de coisa ruim. Não. Vai para uma festa. Você vai conseguir ficar dançando, sei lá, 3 horas direto? Não vai. Tem que descansar. Tem que descansar. O trabalho que você gosta, às vezes você está na profissão que você sonhou. Não vai cansar? Cansa. E às vezes, meu irmão, você pede, eu pedi à igreja, mas às vezes você pediu algo para Deus. Você sonhou com algo. Você chorou por algo. Você se desesperou por algo. E aí Deus permite que te dá. Mas você vai se cansar disso. Não é porque isso não serve para você. Não é porque isso é inadequado para você. Não é porque você sonhou errado. Você não sonhou errado. Você simplesmente está negligenciando o mandamento de Deus para descansar. Você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Você precisa descansar. E é por isso que o descanso é mandamento. Porque quando não descansamos, nada presta na vida. Quando não descansamos, tudo nos esgota. Não é uma questão de inadequação, é questão de descanso. E eu sei que é difícil, porque se fosse fácil não seria mandamento. E se Deus manda te descansar, Deus te manda descansar, é porque Ele te ama. E Ele quer ver você vivendo uma vida plena. Uma vida abundante, uma vida feliz. Descansa da tela. Descansa da igreja. É melhor descansar da igreja do que você abandonar. Ô Myron, me dá aí 1 mês. Tenho certeza que o Myron vai falar, vai lá, meu irmão. Mas volta. A gente precisa de descanso muitas vezes. Quando a gente não descansa, o sonho vira pesadelo. Por mais que a festa esteja boa, você precisa descansar. Por mais que a igreja faça sentido para você, você precisa descansar. Por mais que você goste de pedalar, de correr, de nadar, de treinar, de fazer atividade física, você precisa descansar. Por mais que você goste do seu trabalho, você precisa descansar. Por mais que você goste da sua casa, você precisa descansar. Por mais que você goste da igreja, você precisa de descanso. Eu tenho certeza. A maioria de alguns dos nossos problemas é só falta de descanso. Descansa, meu irmão. Descansa no Senhor. Só descansa. E diga não a esse apelo do mundo, das redes sociais, de performance, de estar sempre fazendo alguma coisa. Tem livro, né, que fala que ganhar dinheiro enquanto as outras pessoas dormem, né? Não tem um negócio desse? Enquanto está todo mundo dormindo, vai, corre, faz o seu... Não! Isso é demoníaco! Se descansar é mandamento divino, falta de descanso é demoníaco!
Mas talvez o seu caso não seja só descanso. Eu tenho consciência disso. Alguns casos são feridas. Pedro estava ali com os outros, no meio dos discípulos. Eu penso que ele conseguiu disfarçar toda a sua dor, porque estava todo mundo chocado com a morte de Jesus. E ali ele conseguiu disfarçar a situação. Ele conseguiu mascarar toda a dor que ele estava vivendo e conseguiu passar como mais um. Pedro estava ali, aparentemente igual aos outros discípulos, mas havia feridas mais profundas do que as feridas dos outros discípulos. Curar Pedro foi uma prioridade para Jesus. Sabe o seu trauma? Sabe aquilo que você já passou? Sabe aquilo que você já chorou e falou assim, cara, não dá mais para mim. Dói muito. Estava conversando com o Manuel. Uma dessas causas de feridas no contexto espiritual é a gente se sentir usado. Quantos de nós já nos sentiu usado no ambiente de igreja? Enquanto você está prestando aqui, vem. Daqui a pouco, não, sai. Você não presta mais. E a gente se fecha, né? Dá um desânimo, um desespero, uma impotência. O que eu posso fazer? Nada. Jesus pode fazer algo com você. Jesus pode curar essa ferida. Jesus pode te tratar. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E o tratamento de Jesus é baseado no amor. Sabe, a gente é inundado com a informação de que Jesus nos ama, né? Deus nos ama. Deus nos ama. E essa mensagem vem pra gente a todo momento. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. E é como se a gente parasse um pouquinho e aí recebesse a invertida. Tudo bem, Deus te ama, mas e você? Você ama Jesus? Você ama Deus? Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi algumas vezes. Não, eu estou assim, mas... Eu estou meio distante, mas eu amo Jesus. Não, eu estou meio ausente, mas eu amo Jesus. Olha, eu estou diferente um pouquinho, mas eu amo Jesus. Eu amo Deus. É interessante o tratamento de cura que Jesus fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida da minha igreja. Pedro, tu me amas? Vem para perto. Se envolva. Cuida. Faz o seu. Cumpre o teu chamado. Faz aquilo para o qual eu te chamei. Pedro, tu me amas? Que não seja só de boca, porque amar é mais do que falar. Eu tenho um testemunho essa semana. Amar, meu irmão. Amar é mais do que falar. E Jesus está falando isso para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus te ama. Ok, mas apacenta minhas ovelhas. Porque a consequência, a decorrência, a implicação básica de você amar a Deus é você fazer algo que é diferente de você admirar. E às vezes a gente confunde. E aí, meu irmão, eu vou ser muito direto, eu vou ser muito franco. É muito certo de que Deus ama todos nós. É muito certo de que Deus ama todas as pessoas. Isso é muito certo. Mas olha, não é certo que todos amam a Deus. Isso não é certo. E às vezes muitos de nós apenas admiram. Muitos de nós apenas têm uma admiração filosófica,
legal, olha que exemplar, olha que força divina. Amar não, amar é ação. Essa semana, eu fui surpreendido assim com um ato de amor que eu me desmanchei. Eu de vez em quando compro chocolate, né, pro pessoal lá de casa, e eu não posso comer chocolate, porque eu tenho, como é que fala? Intolerância à lactose. Sem mais nem menos, minha esposa comprou uma caixa de bombom sem lactose. Cara, pensa num cara que derreteu na hora. Meu Deus, eu me senti tão amado. É uma coisa simples. Convenhamos que os homens são bobos, né? Os homens são bobalhões. Qualquer coisinha que a mulher faz, né? Qualquer coisinha já ganha a gente. Mas são coisas pequenas que mostram que nós amamos. Amar é mais do que falar. Amar a Deus é mais do que declarar. Amar a Deus é mais do que cantar. Amar a Deus é agir. E a questão de você ser curado da sua ferida, meu irmão, é só uma questão de amor. É só uma questão de amor. É você perceber tudo que Deus é. Tudo que Deus faz. Tudo que Deus já fez. Todo o sacrifício. Todo o significado que Deus já colocou no seu coração. Todos os livramentos. Tudo aquilo que Deus já operou na sua vida. E são coisas às vezes simples. Eu me lembro de uma vez, uma coisa simples. Mas eu tenho certeza que foi Deus. A gente morava num apartamento, né? Lá em Sobradinho ainda. E era um apartamento, assim, eu tenho que fazer tudo lá em casa. Eu tenho que fazer tudo lá em casa. Trocar lâmpada, tirar vazamento, impulsionado pela minha esposa, né? Eu tenho que fazer tudo. E aí, a descarga lá de casa era um apartamento. A descarga lá de casa pifou. E era aquela descarga hídrida, né? Não sei se vocês conhecem. Não é aquela descarga de acoplada. Era descarga. E no apartamento lá, no apartamento de um prédio de 6 andares, a gente estava no segundo andar, e era hídrido. Eu falei assim, ali, não, você consegue. Eu reluto, não, eu não consigo não. Não, você consegue, vai lá que você consegue. Eu falei, tá bom, eu vou. Meu irmão, quando a descarga ida, não tem fechar registro. Eu pensei, não, é só fechar o registro aqui. Que aí eu vou abrir a descarga e vejo o que é e eu dou um jeito. Não tem isso na descarga. Para a descarga vir com força para o vaso sanitário, é de uma caixa d'água que está lá em cima do prédio, que alimenta a descarga de todos os prédios, de todos os apartamentos para baixo. E aí eu fui lá, estou desmontando. De repente, quando eu fiz assim, meu irmão, jorrou água assim. Assim, eu não estou mentindo. Era um cano assim. Meu Deus. Não durou um minuto. Eu já olhei assim, o quarto, era o banheiro da suíte, o quarto já estava inundado. Eu falei, Leisa, me ajuda. O que é que eu faço? Meu irmão, eu não sei. Eu peguei o negócio que eu tirei, voou. E aquela água segurando assim, eu falei, meu Deus, será que aquilo ali? Eu só peguei. E aquela força d'água inundando tudo, eu peguei o negócio e fiz assim. Encaixou, eu não sei como. Eu tenho certeza que de todos os milagres que Deus fez na minha vida, aquele foi um. Foi. Aquele simplesmente encaixou. Meu Deus. Só inundou metade do apartamento. Toda vez que eu lembro disso, me dá uma aflição. Cara, se eu não tivesse encaixado, que merda que ia ser. Eu tenho certeza
Deus tem uma matemática. Deus tem uma... Ele age quando Ele quer. Não dá para a gente dizer, Ele vai fazer isso. Não, não dá. Mas Ele age algumas vezes. E nessa vez Deus agiu na minha vida. Parece tão pequeno, mas... mexeu comigo. E tem o quê? Uns 15 anos, Lisa? Até hoje eu me lembro disso. E é uma das provas de que Deus me ama. E é por isso, meu irmão, que eu sigo fazendo. Nem tudo está perfeito, não, sabe? Ainda tem algumas feridas aqui. Ainda está difícil. Mas é Jesus virando para mim falando, Daniel, você me ama? Então faz, Daniel. Então continua. A Elisa, mais do que ninguém, sabe das minhas imperfeições ministeriais. Já vi para ela algumas vezes, olha, eu queria tanto ser um pastor assim, eu não sou. Eu queria tanto fazer tal coisa, eu não sou. Eu queria tanto ter uma personalidade diferente, mas eu não tenho. E isso me machuca. Mas Jesus vira para mim e fala, Daniel, você me ama? Eu amo Jesus. Então, Daniel, faz o que você tem que fazer. Só isso. As suas feridas eu vou tratando, eu vou cuidando, eu vou mexendo. Com o tempo não vai ter mais nada. Mas é igual um ditado nordestino que fala, eu não sei quantos nordestinos tem aqui, é chorando e fazendo. É chorando e fazendo. E às vezes, meu irmão, a gente chora tanto. Às vezes a dor é tão intensa. Mas o amor que eu tenho por Jesus e por aqueles que Jesus ama precisa ser maior do que a nossa dor. E aí é Jesus virando para a gente. Você me ama? Chega mais próximo. Chega de ser só espectador. Chega de ficar na periferia. Chega de ficar a meia distância, nem lá fora e nem aqui. Chega de ficar a meia distância. Tu me amas? Vem junto. Segue-me, seja comigo. Vamos nessa obra juntos. Vamos trabalhar, vamos agir. Está cansado? Descansa, mas volta. Vamos juntos, vamos fazer. Vamos ser igreja juntos. Vamos curar as nossas feridas juntos. Vamos ter consciência das nossas feridas. Mas vamos ter consciência de que aqui é hospital. Eu me lembro do meu pai. Meu pai morreu de câncer. E ele ficou internado no hospital de base alguns meses. E quando não tinha mais jeito, falaram, olha, vamos mandar seu pai para o hospital, como é que fala? Hospital de apoio. O que é hospital de apoio? É quando não tem mais jeito. E a gente coloca ele lá só para esperar morrer. Igreja não é hospital de apoio. Igreja não é lugar para ferido que, eu estou ferido, eu vou só esperar morrer. Não. Não. Igreja é vida. Na igreja o Espírito Santo de Deus habita. Na igreja Deus age, Deus cura, Deus transforma, Deus sara feridas. Igreja não é hospital de apoio. Igreja não é lugar para esperar a morte. Igreja é lugar de restauração. Há um cais de porto para quem precisa chegar. E nós estamos aqui para nos curar, para nos curarmos juntos, eu e você. Eu tenho tantas feridas, eu preciso de vocês para me curar. E meu irmão, conte comigo, conte com a gente, conte com essa igreja para curarmos as suas feridas também. Só não se acomode com elas. Amém? Vamos cantar uma canção? Eu não sei qual, aí é com o Ministério de Louvor.
Enquanto estivermos cantando, eu queria que você ficasse de pé. E percebesse, e perceba, feche seus olhos. E perceba que essa pergunta de Jesus é uma pergunta para você. Daniel, Maria, João, Ricardo, Lucas, Fernanda, Antônia, enfim. Tu me amas? Tu me amas? É Jesus virando para você hoje, perguntando, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção na vida dos teus filhos nessa manhã, Pai. Todos aqueles que estão aqui cansados, ó Deus, sobrecarregados, ó Deus, que já pensaram em desistir, em largar, e falar assim, não, isso não é para mim, em nome de Jesus, Senhor. Que haja o teu descanso, Senhor. Que haja, Senhor, a restauração das forças, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E dar a Deus aos teus filhos a habilidade de simplesmente descansar na tua presença. De simplesmente descansar, às vezes tirar um tempo, às vezes recompor, restaurar as energias, ó Deus, porque somos seres humanos, ó Pai. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. E aqueles, ó Pai, que estão feridos, que estão machucados, que se sentem derrotados, que já desistiram de qualquer coisa na tua presença, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu Espírito Santo. Flua, Deus, em nosso meio como um rio de água viva, Senhor, restaurando o nosso vigor, restaurando a tua igreja, restaurando os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.